E amanhã, então, é dia de finados, dia de rezar pelos fiéis defuntos. Essa data é uma tradição católica que começou há mais de 10 séculos e que até hoje permanece no calendário da igreja no mundo todo. Para explicar para a gente a importância, o significado desse dia, nós vamos conversar agora com o presidente do Tribunal Eclesiástico de Brasília e arcebispo emérito do Ordinariado Militar, Dom Fernando Guimarães. Boa noite, Dom Fernando. Boa noite aos prezados telespectadores. Que coisa boa poder falar com o senhor nessa noite, falando um pouco sobre a importância desse dia para nós cristãos. Eu queria começar a nossa conversa perguntando para o senhor o significado da celebração de finados para a Igreja Católica e a celebração desse dia nos ajuda a refletir sobre a vida e a morte. Veja, a igreja celebra dois momentos importantes. No dia 1º, a festa de Todos os Santos, que aqui no Brasil é transferida para o domingo seguinte, será depois de amanhã. A festa de Todos os Santos nos lembra de todas as pessoas que viveram na graça de Deus e que agora vivem na eternidade do céu, vivendo, contemplando o rosto do Senhor. Não são aqueles santos canonizados, os santos conhecidos, cada um tem o seu dia no calendário litúrgico. A festa de Todos os Santos se refere aos santos anônimos. E eu sempre me pergunto quantos santos conviveram e passaram ao meu lado e que hoje estaremos celebrando como Todos os Santos. No dia seguinte, dia 2, a igreja se lembra de todos os defuntos. Veja que são todos os mortos. No dia 1º, aqueles que estão contemplando Deus no céu. No dia 2, todos os falecidos, que a gente recomenda a misericórdia de Deus. Então, são dois momentos importantes, em primeiro lugar, para a gente pensar na transitoriedade desta vida. Esta vida terrena, ela é uma passagem, ela passa. Nela nós temos que construir e projetar a nossa eternidade feliz no céu. E o Dia dos Mortos é o dia da recordação, é o dia em que nós vamos pensar nos nossos queridos que já faleceram e oferecer a eles a nossa oração de sufrágio. Dom Fernando, o senhor poderia falar para nós um pouco sobre a origem do Dia de Finados e como essa data foi instituída na tradição da igreja? Veja, na igreja dos primeiros séculos, era costume se celebrar a missa junto aos corpos dos mártires. Em Roma, durante a perseguição dos imperadores, inclusive, essa Eucaristia era celebrada normalmente nas catacumbas, que são cemitérios subterrâneos onde os cristãos se refugiavam da perseguição. Daí veio o costume de introduzir nos altares consagrados de nossas igrejas algumas relíquias de santos, alguns restos mortais de santos. Então, a ideia de que o sacrifício de Cristo, o sacrifício redentor de Cristo, que se perpetua na Eucaristia, ele nos une, vivos e mortos, né? Numa ação de graças pelos que estão no céu e numa oração de sufrágio por aqueles que estão ainda em etapa de purificação no purgatório. E nos vivos, para que também nós possamos viver dignamente de maneira a chegar ao reino dos céus. Na realidade, a missa e o dia específico de finados, 2 de novembro, ela aparece na Idade Média. E a primeira documentação escrita que temos é do Papa Gregório IV, que no ano de 837 estabeleceu essa data para a celebração do Memorial dos Mortos, os nossos finados. Um dos costumes do Dia de Finados é irmos ao cemitério, né, visitar os túmulos daqueles que já partiram. Quais são as principais orientações da igreja para que os fiéis celebrem esse Dia de Finados?
Veja, o mais importante, além da participação na Eucaristia, da nossa oração, da nossa comunhão de sufrágio pelos mortos, tanto na visita aos cemitérios como na visita às igrejas, existe a indulgência plenária, que é uma aplicação que a igreja faz à misericórdia de Deus, pedindo a purificação dos mortos que estão no purgatório. Essa indulgência plenária pode ser adquirida cada vez que nós visitamos um cemitério ou cada vez que nós entramos em uma igreja. Rezamos pelas intenções do Santo Padre, rezamos pelos mortos e rezamos um credo, a profissão de fé, e dentro do espaço de alguns dias nós devemos ter nos confessado e recebido a Sagrada Comunhão. É uma grande homenagem que nós podemos fazer, é uma ajuda que nós podemos dar às almas dos purgatórios e aqueles santos, aqueles defuntos que já estão na glória de Deus, a oração que nós fazemos em sufrágio deles, evidentemente será aplicada pela misericórdia divina em outros defuntos, né? Dom Fernando, nós queremos agradecer pela sua participação, pela sua partilha aqui no nosso programa Pautas da Igreja. Eu queria que nós concluíssemos essa nossa conversa, o senhor deixando uma mensagem para todos aqueles que vão celebrar no dia de amanhã o Dia de Finados. Eu parabenizo a vocês, eu parabenizo aos queridos irmãos redentoristas, também eu sou redentorista, com muita honra. Eu a parabenizo pelo trabalho de evangelização que vocês fazem através do Santuário do Pai Eterno e dos meios de comunicação. Santa Teresinha do Menino Jesus, pouco antes de morrer, ela tem uma expressão numa carta que ela escreveu para um padre missionário, seu irmão espiritual, que é uma expressão muito profunda. Ela diz: eu não morro, eu estou entrando para a vida. Eu acho que a mensagem final deve ser essa. A morte é uma passagem. Como a gente reza no prefácio dos defuntos, a vida não é tirada, é transformada. E desfeita a nossa habitação terrena, nos é dado nos céus um corpo imperecível. A esperança da ressurreição final e a certeza de que a morte é um abandonar-se nos braços de Deus, que é Pai, amor, misericordioso. Acordar contemplando a face de Deus, vendo Deus como Ele mesmo nos vê. Então, a morte, embora ela tenha uma dimensão de sofrimento, de luto, de ausência física, portanto, que a gente sofre humanamente, mas como cristãos, a morte é para nós uma expressão de fé e um momento de renovarmos a nossa confiança na vida eterna e de entregarmos os nossos mortos e nós mesmos nas mãos e no coração desse Deus que é amor de misericórdia. Muito obrigado, Dom Fernando, e até uma próxima oportunidade. Nós, enquanto TV Pai Eterno, agradecemos pelas suas palavras e contribuições aqui no Pautas da Igreja. Muito obrigado, sempre às ordens, que Deus abençoe a todos. Amém, amém.